Olá, paz do Senhor, bom dia, paz do Senhor. Já fez o devocional de hoje? Hoje nós vamos fazer devocional com o Salmo 27, amém? Já tá aí, ó, pega sua caneta, sua agenda, seu caderno, devocional. Vamos estar também anotando no dia de hoje, além de utilizar a Bíblia. Bom dia, Vicky, paz do Senhor. Então pega já sua Bíblia, sua agenda, seu caderno, caneta e vamos começar a anotar, porque o devocional é bom, é ótimo, mas quando a gente anota, a gente consegue gravar melhor as coisas que Deus está falando conosco. Então por isso que eu recomendo Bíblia, uma agenda, um caderno e uma caneta, amém? Então hoje é o Salmo 27, nós vamos orar antes de iniciar. Eu iria colocar um louvor, mas como eu estou sem celular, estou na bênção de Deus sem celular, então eu não consigo fazer, estou fazendo pelo celular do meu esposo, então não consegui pôr música. Mas amanhã, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, eu já vou estar conseguindo pelo menos uma caixinha para a gente estar ouvindo louvor antes de iniciar o nosso devocional. Que aí faz um devocional completo com um momento de louvor, adoração, oração e depois a palavra e oração para encerrar. Aí fica um devocional completo, amém? Então vamos lá, vamos orar antes de iniciar. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma vez aqui na presença do Senhor, buscando a orientação do Senhor. Venha falar o nosso coração. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio para atuar em nossa mente, em nosso coração, para que nós possamos entender qual é a vontade do Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço por mais um dia, por mais essa oportunidade de ouvir a tua voz. Amém? Então vamos lá. Salmo 27. Minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que haveria de recear? Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim para dilacerar-me, eles é que tropeçarão e cairão por terra. Ainda que o exército me cerque, o meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Então aqui os primeiros versos, a palavra de Deus está falando conosco sobre confiar no Senhor, que o Senhor é a luz, a nossa salvação. Quando estamos em trevas ou quando estamos tristes, angustiados, é o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos tira dessa condição, é o Senhor que é a nossa luz, a nossa lâmpada que acende. Então, os primeiros versos falam sobre confiar em Deus, confiar que Deus é a luz, a nossa salvação. Quando eu revelo que eu confio em Deus, quando eu busco ao Senhor, mais para frente nós vamos ver o Salmo falando sobre isso. Quando eu busco ao Senhor, estou revelando: Deus, eu confio no Senhor, por isso eu estou aqui te buscando, por isso que logo pela manhã eu estou aqui fazendo o meu devocional, buscando a orientação do Senhor, porque eu confio que o Senhor irá falar comigo, eu confio que o Senhor irá acender a lâmpada, acender a luz sobre a minha vida, que o Senhor irá me tirar dessa situação, que eu ainda vou conhecer a bondade do Senhor, é o que o Salmo diz. Então, confiar em Deus é buscar. Quando eu busco, eu confio que Ele irá fazer algo em meu favor. E ainda que não faça, eu ainda continuarei com minha fé inabalável. Porque Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Aqui fala: ainda que se estoure uma guerra, ainda que as coisas se tornem muito difíceis, manterei minha fé inabalável. Em Efésios fala também sobre o escudo da fé, proteção, né? A fé que nos protege quando eu mantenho minha fé em Deus, de que Deus é Deus, Deus é o Deus Criador, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E aí eu mantenho minha fé inabalável. Quando eu gosto muito de falar isso, que da gente criar um ambiente de proteção à nossa fé, porque a gente sofre ataque na fé todos os dias. Nossos inimigos que está falando aqui, nossa luta não é contra carne nem sangue. Eu não tenho inimigos, pessoas inimigas. Mas o inimigo é o acusador de nossas almas, é Satanás, é o diabo. Ele se levanta. Ele usa também pessoas
para se levantar contra nós. Mas a gente não deve lutar contra essas pessoas, mas contra aquilo que está por trás dela. Então, quando eu protejo a minha fé, blindo a minha fé em Deus, nada disso abala. Ainda que a guerra aumente muito, Davi é um exemplo disso. Foi um guerreiro do Senhor, ele não recuou em momento algum, sempre confiando em Deus, sempre avançando para a frente. Ele protegia a sua fé. Ainda que tudo se tornasse difícil, ele não deixava a situação difícil abalar o momento dele com Deus, abalar a comunhão dele com Deus. Então é muito importante nós fazermos isso em nossa vida. Proteger a nossa fé, o nosso momento com Deus, o nosso devocional com Deus, e não deixar que nada, ainda que o inferno se levante, não deixar que nada atrapalhe a minha comunhão com Deus. A Bíblia diz assim, olha, nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem anjos, nem demônios são capazes de nos separar do amor de Deus. Então nada nessa vida, nessa terra ou debaixo da terra é capaz de nos separar do amor de Deus. Só se a gente quiser mesmo não viver o amor de Deus, aí não tem como eu conhecer, né? Se eu não quiser viver, se eu quiser viver afastado de Deus. Mas se eu proteger isso, se eu falar não abro mão do Senhor, ainda que tudo se torne difícil, porque a gente passa por esses momentos de vale, de deserto, são ciclos da nossa vida terrena. Mas quando eu falo assim, independente da situação, eu não solto a mão do Senhor. Eu não largo o amor do Senhor. Eu não largo a presença do Senhor. Aí que a minha fé está sendo blindada. Aí minha fé está sendo blindada. Porque a nossa tendência carnal é que quando as coisas se tornam difíceis, nós começamos a culpar Deus. Por que, Deus, que isso está acontecendo? Por que, Senhor, o Senhor está deixando eu passar por isso? Ah, Deus me odeia. Deus deixou eu passar por uma coisa muito difícil, então eu não vou buscá-la, eu não quero saber de conhecer. A nossa vontade carnal é essa, mas o Espírito anseia por Deus. Então, quando a gente protege esse momento com o Senhor, de independente das circunstâncias, Deus está em primeiro lugar na minha vida, a minha fé começa a ser protegida e eu me torno inabalável, imparável. Inclusive, é um tema da minha próxima pregação, se assim Deus permitir, quando a pessoa se torna imparável, que nada para ela, quando ela confia em Deus, quando ela protege o seu momento com Deus, ela se torna imparável, nada para essa pessoa, quando ela descobre que ao lado de Deus ela é vencedora, independente das circunstâncias, ela consegue sobressair, ela não recua, e aí ela se torna uma pessoa imparável. Nada para, nenhum homem é capaz de parar os planos de Deus. Então, quando Deus decreta, ninguém é capaz de parar. Então, quando eu seguro a mão do Senhor, conheço o Senhor, a fidelidade do Senhor, eu consigo caminhar em confiança, mesmo que esteja tudo difícil, eu consigo caminhar e saber que verei a bondade do Senhor. No final desse salmo, a gente vai ver isso. O Davi falando também sobre isso. Então, aqui os primeiros tópicos, os primeiros versos é confiar em Deus. Confiar em Deus é buscar ao Senhor. Vou anotar aqui, ó, confiar em Deus é buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. E aí o quarto fala assim, olha, um anseio manifestarei ao Senhor, e a sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, bom dia, primo, paz do Senhor. Buscar ao Senhor. Aqui está falando, que eu acabei de falar, é confiar no Senhor. E aí no 4 fala, um anseio manifestarei ao Senhor, e a sua realização buscarei. Então, existe uma resposta que nós damos a Deus, uma busca. A busca nossa é uma resposta que eu dou à confiança que eu tenho em Deus. Então, quando eu busco a Deus, eu revelo, Senhor, eu confio no Senhor. Quando eu estou buscando a Deus é porque eu estou confiando nele. E aí fala que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Onde é a casa do Senhor? É o trono de Deus, é onde ele está. Como que eu tenho acesso à casa do Senhor? Por meio da oração e leitura. Isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos acessando a casa do Senhor. Nós estamos alimentando da palavra do Senhor, sentando à mesa com Deus, ouvindo o que Ele tem para falar conosco.
Então toda vez que você pegar a Bíblia para você ler, pegar um caderno para anotar, imagine que você está sentando à mesa com Deus e agora você vai se alimentar da palavra de Deus, você vai alimentar o seu espírito, você vai fortalecer o seu espírito. Então toda vez que você senta para ler a Bíblia, para ouvir a voz de Deus, você está alimentando o seu espírito. Então olha, que eu posso viver na casa do Senhor todos os dias. Então não é eu ir à igreja todos os dias, é eu posso estar na casa do Senhor. Estar na casa do Senhor é o momento que eu tiro para me ler a palavra de Deus, para me meditar, para me ouvir o que Deus está falando através da sua palavra, para me orar, que é manter essa comunhão com Deus. Então, estar na casa do Senhor todos os dias é o tempo que eu tiro para ler a Bíblia. Vou anotar aqui, estar na casa do Senhor é o tempo que eu tiro para ler. É esse tempo de comunhão com Deus, para ler a palavra de Deus. Então aqui Deus está nos ensinando como estar todos os dias em sua casa, lendo a palavra dele. E para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no teu santo templo. Então buscar a orientação no templo aí é ir à igreja, é onde Deus também responde às nossas questões, é onde Deus nos orienta, é no templo, é na igreja. Então a gente também não deve deixar de congregar, a gente deve buscar um local bíblico para a gente poder congregar e buscar a orientação do Senhor, que aqui fala. Que eu possa viver todos os dias na casa do Senhor para contemplar a glória do Senhor. Então eu começo a conhecer Deus, começo a conhecer a glória do Senhor a partir da minha busca todos os dias da minha vida. Não é um dia sim, um dia não, uma semana sim, uma semana não, um mês sim, não. Todos os dias da minha vida. E buscar orientação no teu santo templo. Então, o templo eu busco orientação. Eu vou 1, 2 vezes por semana, 3 na igreja, buscar a orientação do Senhor. Mas na casa de Deus, sentar à mesa com o Pai, ouvir a tua voz é todos os dias. Que faz efeito, que eu conheço a glória de Deus, é quando eu faço todos os dias. É isso que a gente faz aqui todos os dias pela manhã, buscando a orientação do Senhor. Veremos a glória do Senhor. Tenho certeza que quem está fazendo todos os dias já está vendo diferença em sua vida. Por isso está aqui, já está vendo a glória de Deus sendo manifesta em sua vida. Porque quando a gente busca algo todos os dias, hoje já é o 27º dia. Então 27 dias fazendo a mesma coisa, buscando ao Senhor, buscando a orientação do Senhor, nós começamos a ver manifestação da glória de Deus. Eu estou tendo, graças a Deus, muitas experiências com o Senhor, muitas respostas de Deus. Eu tenho certeza que você também que está fazendo, também está tendo respostas de Deus, experiências com o Senhor. Porque o que Ele tem para mim, tem para todos. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos que são obedientes e quem obedece vê o favor de Deus. 5. Pois no dia da adversidade Ele me protegerá e estarei abrigado no recôndito do teu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Então Davi escreveu isso aqui, ele entendia sobre o mundo espiritual. Davi entendia sobre as coisas espirituais. Olha, acima dos altos rochedos, acima do monte, acima da serra, aqui a gente tem a Serra Santa Helena, serei colocado nos altos rochedos, acima, em segurança. Então aqui ele está falando não no físico, eu não vou ser colocado acima da serra, no físico, mas no espiritual. E quando eu sento para ler a palavra de Deus, eu sou levado à casa de Deus e é onde eu fico em segurança. Porque eu estou em comunhão com Deus, eu estou na casa de Deus. Então onde está a minha segurança contra os inimigos? Saber o Pai que eu tenho. Saber que eu estou na casa do meu Pai. Saber que meu Pai não vai me deixar indefeso. O Pai protege a casa. A função de um pai, do sacerdote do lar, é proteger os filhos. Então ainda que meu pai e minha mãe não me protejam, ainda que eles me abandonem ou me rejeitem, Deus não faz isso conosco. Deus nos protege. Mas a gente precisa estar na casa dele. A gente precisa reconhecer, eu sou filha,
de Deus, eu sou filho de Deus. Quando eu reconheço minha identidade em Deus, é onde o Senhor nos protege e age ao nosso favor. 6. Então triunfarei sobre os meus adversários que me rodeiam, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de triunfo e gratidão, cantarei e louvarei ao Senhor. Paz do Senhor, Tamires. Bom dia. Então, o triunfo vem de estar na casa do Senhor. Então, primeiro eu preciso dar respostas ao Senhor. Primeiro eu preciso estar com Deus. Primeiro eu preciso buscar Deus. E aí a glória dele começa a ser manifesta. Aí a segurança diante dos problemas começa a ser manifesta. Aí o triunfo contra os problemas começa a ser manifesto. Mas primeiro eu preciso dar respostas ao Senhor. Eu preciso manifestar ao Senhor a minha vontade. Qual que é a minha vontade? É estar com Deus. É ouvir a palavra de Deus. É conhecer a voz de Deus. É conhecer o Pai que nós temos. Então aí eu começarei a ver a glória de Deus. Então, porque às vezes na nossa vida cristã a gente imagina que ficar parado ou estagnado as coisas vão acontecer e não acontecem. E aí a gente fica anos e anos e anos na casa do Senhor sem ver a glória de Deus. Mas aqui Deus está nos dando uma resposta para essa questão. Buscar as coisas de Deus. Buscar a orientação do Senhor todos os dias. Sentar à mesa com o Pai, que é isso que a gente faz aqui todos os dias. Sentar à mesa com o Pai para ouvir a voz dele todos os dias. E aí a gente vai começar a ver a glória de Deus sendo manifesta em nossas vidas. 7. Ouve a voz do meu clamor ao Senhor. Tem piedade de mim, responde às minhas súplicas. Meu coração compreendeu o teu mandamento. Então é o mandamento do Senhor. Buscai a minha face. Por tua presença meu ser anelo. Então é o mandamento do Senhor que nós busquemos a face dele. Então quem está buscando a face do Senhor está cumprindo o mandamento do Senhor. Quem está lendo a Bíblia todos os dias está cumprindo o mandamento do Senhor. E o Senhor responde. O Senhor responde a nossa busca, o nosso anseio. Aqui Davi está falando com o Senhor e o Senhor está falando para nós o que fazer. Ouve a voz do meu clamor. Então nós estamos aqui, Senhor, estamos com sede do Senhor. Estamos aqui logo pela manhã buscando a orientação do Senhor, buscando a face do Senhor, sentando à mesa com o Senhor para ouvir a tua voz. Então responde o nosso clamor, responde às nossas súplicas. E aí o coração da gente começa a compreender o mandamento de Deus para buscar a face dele. Não existe nada melhor nesse mundo do que a face do Senhor, do que a bondade do Senhor, do que o Espírito do Senhor. Então, quando eu começo a cumprir o mandamento do Senhor, que era amar a Deus sobre todas as coisas, é colocar as coisas de Deus acima de tudo, é buscar a face do Senhor, é ter tempo para estar com o Senhor. Quando eu entendo esse primeiro mandamento de Deus, todas as outras coisas vão sendo acrescentadas em minha vida. Todas as outras coisas vão sendo ajustadas em minha vida. E aí eu começo a ver as coisas de Deus, a glória de Deus. 9. Não ocultes de mim a tua face, nem não me afastes de ti na ira. Tu tens sido o meu advogado, não me negues a tua ajuda, nem amparo, ó Deus meu Salvador. Então Deus se ira. Sim, Deus se ira, mas a ira do Senhor é santa. E com que Deus se ira? Com o pecado. Deus se ira com o pecado, com a obstinação do ser humano. E quando nós pecamos, quando nós estamos mergulhados em pecado, ainda que Deus se ire, Ele ainda manifesta a sua misericórdia para conosco. Deus ainda em sua ira santa, que a ira de Deus é santa, a ira do ser humano é pecaminosa, porque nos leva a pecar, ela é carnal, mas a do Senhor é santa, porque Ele é santo. Quando o Senhor se ira, aqui fala, não ocultes de mim a tua face, não me afastes de ti em ira. Então aí há um afastamento, quando eu estou mergulhado em pecado é onde o Senhor se afasta de mim. Porque ele respeita as minhas decisões. Se eu quero viver uma vida mergulhada em pecado, o Senhor faz assim, Porque a santidade de Deus. Não dá para viver uma vida de pecado e em contato com Deus.
Deus é santo e um pecador, que vive no pecado. Somos todos pecadores. Mas aqueles que decidem não viver em pecado, uma vida em pecado, eles conseguem ter comunhão com Deus, pois possuem o Espírito de Deus. Mas quando eu decido viver uma vida mergulhada no pecado, a presença de Deus vai se afastando. Então, essa é a ira do Senhor, é revelada quando Ele se afasta de nós, e aí as coisas começam a ficar apertadas, começam a ficar difíceis demais, eu começo a ficar irritado demais, estressado demais, ansioso demais, revela que a presença de Deus está se afastando de mim. Então as coisas do mundo começam a me espremer, e aí que pode acontecer uma morte espiritual, ou um desânimo de estar na presença de Deus, um desânimo de ler a palavra de Deus, porque a presença de Deus está se afastando. Mas aí a gente pode fazer isso aqui, ó, abrir mão do pecado e voltar a aproximar do Senhor, voltar a ouvir ao Senhor, voltar a ler a tua palavra, voltar a ter comunhão. É o que fala, voltar ao primeiro amor, aquele amor que a gente sente quando logo na conversão, logo nos primeiros contatos com a presença de Deus, aquele sede que a gente sente de sentir a presença de Deus. Então a gente pode voltar, abrir mão do pecado e voltar à presença de Deus. Amém? Então a ira do Senhor é se afastar do ser humano, e aí é onde começa as coisas do mundo a apertar. Mas a gente pode, eu abro mão, Senhor, das minhas vontades, porque eu quero a vontade do Senhor para minha vida. Eu quero a presença do Senhor para minha vida, pois não existe nada mais importante nessa vida do que o Senhor. Tudo aqui que eu estou construindo é passageiro, mas aquilo que eu construo para a eternidade é eterno e ninguém pode me tirar. O tesouro que a gente ajunta no céu, ninguém pode nos roubar. E o 10 fala algo que fala muito no meu coração, na minha Bíblia está até marcada, e toda vez que eu sinto rejeição de alguma parte, eu lembro desse verso, Salmo 27, 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Então, existem muitas pessoas rejeitadas pelos pais, abandonadas pelos pais, esquecidos pelos pais, mas o Senhor não abandona. O Senhor é um Pai presente. O Senhor é um Pai que se alegra quando nós vamos à casa dele. O Senhor é um Pai que fica feliz quando nós vamos buscá-lo, quando nós vamos procurá-lo, quando nós buscamos a orientação. Deus, me ajuda a fazer boas escolhas. Deus, me ajuda porque o Senhor conhece o futuro, o meu futuro lá na frente, então me ajuda a tomar boas decisões hoje. Então Deus, o Senhor é um Pai que acolhe. Ainda que meu pai não tenha representado Deus da forma correta, o Senhor nos acolhe. O Senhor é Deus, se revelou como Pai, não como nosso Pai carnal, mas como um Pai bondoso, como um Pai que nos acolhe, como um Pai que está ao nosso lado, como um Pai que nos entende no momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de erros. Esse é o nosso Deus. Deus é Pai. Pai, verdadeiro Pai, que nos acolhe. Amém? Então 11, ensina-me o teu caminho, Senhor. Então Deus nos ensina o caminho. Quando eu estou apto a aprender, quando eu estou perto do Senhor, eu quero, Deus, aprender. Eu nunca vou sair dessa condição de aprendiz do Senhor. Então eu vou sempre buscar a orientação de Deus para Ele me ensinar o caminho. Guia-me pela vereda dos justos. Protege-me dos que me perseguem. Então o Senhor é o nosso guia, é o que nos toma pela mão e nos mostra o caminho. Não me entregues ao apetite dos meus adversários, pois são caluniadores e se levantam contra mim bufando crueldade. Então Davi, ele passou por essas situações. Nós também vamos passar ou estamos passando por momentos de acusação, por momentos de angústia, por momentos de abandono, por momentos às vezes alguém nos ofende, a ofensa vem, e nós vamos parar por conta disso. Não, vou segurar a mão do Senhor, vou passar por essa situação. 13, eles me fariam desesperar. Então, os inimigos, quando eles se levantam muito, a gente começa a ficar, opa, será que eu vou me desesperar? Se não for a minha fé perseverante
de que viverei para ver a bondade do Senhor. Então, às vezes, a luta vai vir muito grande, mas eu vou confiar em Deus, eu vou proteger a minha fé e viverei para ver a bondade do Senhor. Eu passarei, e eu fui muito ofendida, falaram mal de mim, falaram coisas que eu não sou, Deus. Veio da minha família, veio da minha liderança, veio do inimigo, veio de quem não gosta de mim. Eu vou parar por causa disso? Não, Deus, eu vou proteger a minha fé, porque eu sei que viverei para ver a bondade do Senhor na minha vida. Então eu não vou parar na ofensa, eu não vou parar porque eu não tive oportunidade, eu não vou parar porque ninguém está me vendo, Deus está te vendo. Deus nos vê o secreto, e o que está em secreto é revelado em público. Então Deus está te vendo. Não pare na ofensa, não pare na acusação, não pare diante da guerra. Se os inimigos aumentarem, aumente a sua fé em Deus, aumente a sua confiança no Senhor. E o 14 fala sobre isso. Confia, pois, no Senhor, assim Ele fortalecerá teu coração, por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Então, do início ao fim, o início do Salmo, Davi está falando sobre confiar no Senhor. O final ele conclui também sobre confiar no Senhor, para passar por essas situações. Então, quem confia em Deus, quem protege a sua fé, quem conhece esse Deus, ele verá a bondade do Senhor, ele verá a glória de Deus, ele verá a manifestação do Senhor. Amém? Então nós devemos orar por confiança, para que Deus aumente a nossa confiança, para que nós possamos aumentar também, Deus possa aumentar em nós a nossa sede de estar na casa dele, sede de ouvir a voz dele, sede de ouvir a palavra dele. E aí nós vamos começar a criar um relacionamento íntimo com Deus, e conhecendo Deus, eu avanço. Eu não paro na ofensa, eu não paro na luta, eu não paro no descaso, eu não paro no desprezo. Eu vou em frente. Então vamos orar e pedir ao Senhor para a gente conhecer qual é a vontade dele, para a gente conhecer qual é o caminho do Senhor, como fala aqui no 11, ensina-me o teu caminho. Então vamos orar, vamos orar. Então de tudo isso que falamos hoje, a gente pudesse resumir em confia no Senhor, confie em Deus, busque orientação do Senhor todos os dias, busque a face do Senhor todos os dias e confie em Deus. Amém? Então vamos lá, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, obrigado por tantas coisas que o Senhor falou conosco através desse salmo. Senhor, abençoa cada pessoa que está aqui junto comigo nesse propósito, nesse devocional, nesse propósito de buscar a face do Senhor todos os dias, de buscar a orientação do Senhor. Deus, toca agora a vida de cada uma dessas pessoas. Aumenta a nossa sede por Ti, Deus, por Tua palavra, por Tua presença. Deus, que nós venhamos aumentar a nossa fé, proteger a nossa fé contra as investidas do inimigo, contra a ofensa do inimigo. Nós venhamos confiar em Ti, Deus. Perdoa-nos, Senhor, nossos pecados. Nós nos arrependemos, Pai, de nossas falhas, de nossos erros, de nossos pecados, às vezes de coisas que falamos, de coisas que pensamos. Nós não queremos agir assim, mas às vezes a carne fala mais alto, mas queremos viver pelo Espírito, queremos trazer vida à vida de outras pessoas. Nos ensine, Deus, a não falar mal de pessoas, a bendizer as pessoas, a tratar bem as pessoas, a mostrar a bondade do Senhor através da nossa vida, a mostrar que o Senhor está em nosso coração. Então nós revelamos a presença do Senhor para outras pessoas. Nos ajude, Pai, a proteger a nossa fé, nos ensine o nosso caminho. Perdoa o nosso afastamento. Nós queremos ouvir a voz do Senhor, ainda que seja difícil, ainda que o inimigo lute muito para que nós permanecemos do mesmo jeito. Nós não queremos, nós rejeitamos. Nós queremos a presença do Senhor. Nós queremos nos aproximar do Senhor, da glória do Senhor, da face do Senhor. Abençoa o nosso dia de hoje, que seja um dia que nós permanecemos na presença do Senhor, permanecemos na casa do Senhor, que nós não venhamos sair desse ambiente, que venhamos sempre estar na casa do Senhor e manifestar a glória do Senhor na vida de outras pessoas, na nossa vida. Obrigado, Deus, por nos orientar.
Qual que é o caminho para ver a glória do Senhor? É buscar ao Senhor. Então estamos aqui, Deus, clamando a Ti, buscando ao Senhor. E queremos ver a Tua glória. Queremos ver a bondade do Senhor. Queremos ver a manifestação do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado por Teu amor leal. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então, esse foi o nosso devocional. E lembre-se sempre, quem escreveu esse salmo foi Davi. Davi passou por várias circunstâncias, mas ele confiou no Senhor. E Jesus também passou por muitas adversidades, mas ele confiou em Deus, no nosso Pai. Deus Pai, que Jesus revelou, Deus que é Pai. E aí ele passou por todas as circunstâncias e venceu. E hoje vivo está, ressuscitou, hoje vivo está, para ter comunhão conosco, para também nos ensinar a sermos filhos obedientes, filhos resistentes, filhos persistentes, filhos imparáveis. Imparáveis. Não pare na luta, não pare na adversidade, não pare na ofensa. Segura na mão do Senhor e caminhe, caminhe. Não pare nesse vale. O vale é lugar de passagem, é lugar onde eu vou passar. Deserto é lugar onde eu vou passar. Eu vou viver na terra prometida do Senhor. É lá que eu vou viver. Então, no deserto, no vale, eu vou só passar, segurando a mão de Deus. Porque no 23 a gente leu: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mais mal algum, porque o Senhor está comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Então, Deus está conosco. Amém? Deus está conosco, então nós vamos passar por adversidade, passar pelo vale, passar pelo deserto, mas vamos viver na terra prometida, nas promessas do Senhor. Então, gente, tchau, tchau, que Deus abençoe. Yuri, Tamires, Vicky, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos perseverar aí todos os dias com o nosso devocional, ouvindo a voz do Senhor. Amém? Então, tchau, tchau, gente, que Deus abençoe a vida de vocês e seja um dia na presença do Senhor, na paz do Senhor.